Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como vocês sabem, no dia 25 de dezembro em território americano, a gente viu a chegada do filme Mulher Maravilha 1984, tanto nos cinemas quanto no HBO Max. Eu vou tentar dar uma analisada, eu vou falar os números que Mulher Maravilha conseguiu fazer no cinema, mas vou falar também como a bilheteria pode ter sido afetada pelo lançamento simultâneo com o HBO Max. Então, vamos lá! Galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos e como sempre eu tô tentando trazer as novidades aqui pra vocês. Pelo menos da última vez que eu olhei lá na Amazon, o Roku tava com uma promoção muito legal por somente R$ 199 reais, então vou deixar o link aqui abaixo. Se vocês ainda não têm o Roku, se vocês querem saber um pouquinho mais, eu vou deixar um vídeo aqui do lado pra vocês darem uma olhada, mas é um aparelho muito legal que transforma a sua TV em Smart e mesmo se a sua TV já é Smart, você consegue usar ela de diversas outras formas com o Roku. Então vou colocar aqui abaixo, se vocês comprarem utilizando meu link, vocês não gastam um centavo a mais por isso e vocês ajudam bastante o canal Triplo F. Então vamos lá, como sempre eu vou começar falando a respeito do top 5 do final de semana nas bilheterias lá dos Estados Unidos. Na primeira posição, obviamente, ficou o filme Mulher Maravilha 1984, que mesmo estreando também no HBO Max, o filme abriu com 16,4 milhões de dólares. Foi uma das melhores aberturas aí desde o começo da pandemia, porque o filme é realmente muito grande, muitos estúdios não arriscaram com grandes produções, a gente não viu muitas grandes chegadas, né, aos cinemas, então Mulher Maravilha 1984 com 16,4 milhões de dólares. Esse resultado é um resultado bom, é um resultado médio ou é um resultado ruim para esse novo filme da DC? Na minha opinião, é um resultado positivo se a gente considerar que foi uma estreia simultânea com o HBO Max. Se não tivesse estreado no HBO Max, eu diria que a estreia foi péssima e eu tentei criar um comparativo com algum outro filme que foi lançado nesse período e o único filme que eu acho que dá pra gente criar um paralelo é o filme dos Croods, né? O The Croods, que foi lançado em 2013 e abriu com 43 milhões quando foi lançado em 2013. E agora ele foi lançado com 10 milhões. O Crude 2, né, a New Age, uma nova era, né, que é o novo filme que chegou algumas semanas atrás, abriu na faixa dos 10 milhões. Então, se a gente viu uma queda aí de 75%, enquanto com o filme da Mulher Maravilha a gente viu uma queda um pouquinho mais acentuada, mas que fica mais ou menos no mesmo patamar. A gente viu Mulher Maravilha caindo de 103 milhões para 16 milhões. Então a queda de Mulher Maravilha foi bem mais acentuada, provavelmente por causa do HBO Max. E só por medida de comparação, o filme Tenet abriu com 20 milhões de dólares, só que ele foi lançado no Dia do Trabalho lá nos Estados Unidos, que é um feriado de 4 dias. Mas Mulher Maravilha foi lançado no Natal, então acho que os dois também se balanceiam e agora parece que a pandemia não tá mais tão forte, muitas pessoas já desistiram de tentar seguir aí os protocolos, etc. Então acho que mais pessoas possivelmente estavam dispostas a ir nos cinemas nesse final de semana do que no final de semana do Tenet, só que Tenet não foi lançado simultaneamente no HBO Max, senão eu tenho certeza que a bilheteria de Mulher Maravilha teria sido no mínimo dos 30 milhões. E como não teve Clube da Bilheteria aqui no final de semana passado, eu quero somente falar a respeito da abertura mundial, né, da abertura global que aconteceu no final de semana passado. As expectativas eram de que o filme fizesse 60 milhões nos territórios ali onde ele abriu em cerca de 40 territórios no primeiro final de semana, e muitas previsões falavam entre 60, 70, algumas chegaram até a falar em 80 milhões, e o filme abriu com somente 38 milhões de dólares. Então, se isso é culpa da pandemia, se isso é culpa do marketing, que foi um pouquinho mais fraco, muitos estúdios não estão investindo tanto em marketing para esses filmes que eles estão lançando, justamente porque eles não sabem quanto dinheiro o filme vai fazer, então eles estão sendo bem mão de vaca ali, vamos dizer assim, para investir dinheiro, para investir muito dinheiro pelo menos em marketing. Então a gente não sabe qual foi o principal motivo, mas as previsões de 60, 70 milhões não eram previsões feitas no começo de 2020, eram previsões feitas 15, 20 dias antes, ou seja, já tá levando em consideração a pandemia, já tá levando em consideração toda essa situação. Então não dá pra gente argumentar que o filme ficou abaixo da expectativa porque a pandemia tá acontecendo. Não, as expectativas já estão levando tudo isso em conta. Em termos de número de salas, o filme abriu em cerca de 40% das salas, né? Ele abriu em 2.150 cinemas diferentes, né? A gente não tem como saber exatamente o volume de salas que ele abriu, mas ele teve uma abertura bem menor. Normalmente filmes como Mulher Maravilha abrem em 4.400, 4.500 cinemas, então a gente vê que ele já está funcionando
com cerca de 50% da capacidade. Se ele teria feito o dobro se tivessem mais cinemas abertos, também não dá pra gente saber, porque esses números dependem principalmente dos grandes centros, não é um número proporcional. Se ele abrir em mais salas, ele vai fazer mais dinheiro. Não dá pra gente afirmar algo assim, mas com certeza muitas pessoas que tentaram assistir não tiveram onde assistir porque não tinha um cinema funcionando na própria cidade. Eu não sei exatamente como tá funcionando, se tá mais ou menos como aqui no Brasil, então eu não sei, mas com certeza o filme teria feito um pouco a mais se tivesse disponível num número maior de cinemas. E o Toby Emmerich aproveitou que esses números foram mais ou menos bem sucedidos, né? Esse número de 16,7 milhões, para já anunciar que eles estão acelerando a produção do terceiro filme da Mulher Maravilha, que a Gal Gadot e a Patty Jenkins vão retornar para fazer o terceiro filme, só que não dá pra gente saber o quanto eles vão conseguir acelerar, porque a Patty Jenkins acabou de anunciar um filme de Star Wars. Ela anunciou no final de semana passado aí, no Investor Day da Disney, que ela vai fazer um filme de Star Wars, então não dá pra gente saber possivelmente o quanto eles conseguiriam acelerar esse processo. E nesse mesmo sentido, o chefe de produtos ao consumidor da Warner Media, o Andy Forssell, falou o seguinte, falou que Mulher Maravilha 1984 bateu todos os recordes da plataforma, fez muito volume ali de pessoas assistindo e que eles tiveram um resultado 3 vezes maior no dia que Mulher Maravilha foi lançada. Eles tiveram uma movimentação 3 vezes maior no HBO Max do que o normal. Eu não sei se 3 vezes mais do que o HBO Max estava tendo é um resultado tão grande assim, ainda mais considerar que muitas pessoas já estavam pagando o HBO, né? Muitas pessoas já eram assinantes da HBO, então a gente não tem como saber se o resultado foi bom pro HBO Max ou não, mais ou menos como aconteceu com o filme da Mulan, mais ou menos como aconteceu com outros grandes lançamentos em grandes serviços de streaming. Eles não revelam os dados lá nos bastidores, né? Não tem como a gente saber se o resultado foi positivo ou não. Eu diria que 3 vezes mais do que no dia anterior não é uma movimentação tão grande assim para assistir o filme da Mulher Maravilha. Eu esperaria que tivesse no mínimo 10 vezes mais pessoas interessadas em assistir HBO Max no dia de um grande lançamento como esse. E só tem mais um ponto que eu, né, que gosto desses números, das bilheterias, não posso deixar de citar para vocês. A Warner não informou os números diários, mais ou menos como eles fizeram com o lançamento do Tenet. Eles não informaram os números diários, eles não revelaram os números que estavam sendo vendidos ali hora a hora, que é o normal de acontecer quando um filme é lançado. Eles vão falando hora a hora quanto eles lucraram e depois eles contabilizam dia após dia. Nesse número não, 16,7 milhões, é um número que a Warner revelou pro mundo que Mulher Maravilha fez. Eles simplesmente falaram, Mulher Maravilha fez isso e acabou. Eles não revelaram os números parciais que os cinemas reportam ali pros estúdios, eles não revelaram nada disso, é uma coisa bem diferente, é somente o segundo filme, né, que foi lançado dessa forma, o primeiro sendo o filme Tenet. Então, não tem comprovação que esse número de 16,7 é 100% real, não dá pra gente saber se foi 14, se foi 12, se foi 20, se foi 25, a gente não sabe qual motivo a Warner teria pra falar menos ou falar mais, mas também não tem porquê eles não informarem da forma como sempre foi feita antes em Hollywood. Porque seria uma faca de 2 gumes ali pra Warner se eles falarem que o resultado da bilheteria foi muito grande, abrimos com 50 milhões de dólares, por exemplo, muitas pessoas poderiam criticar o HBO Max e falar, ó, nem abrindo simultaneamente todo mundo foi no cinema, ninguém quis assistir no HBO Max. E se eles abrissem muito baixo, os cinemas iriam crucificar ali a Warner falando, ó, vocês abriram, vocês sacrificaram completamente o resultado do filme só pra abrir no HBO Max. Então eu acredito que 16,7 seja o número real, mesmo que o método que eles utilizaram pra reportar esse número não tenha sido um método convencional. E na segunda posição ficou o novo lançamento do Tom Hanks, News of the World, que abriu com 2,4 milhões de dólares, é o primeiro filme de faroeste do Tom Hanks. O Tom Hanks é um ator que eu adoro, então eu tô bem animado pra assistir esse filme. E na terceira posição ficou o filme dos Scrooges, New Age, com 1,7 milhões de dólares. O filme já tá, na verdade, no seu 5º final de semana e tá na faixa dos 30 milhões de dólares. E na quarta posição ficou o filme Monster Hunt, com 1,125 milhões de dólares, e o filme chega a 4,2 milhões de dólares até o momento. E fechando o top 5, o novo estreante aí, Promising Young Woman, abriu com 680 mil dólares, e é um filme da Focus Feature, é um filme pequeno, mas eles esperavam que o filme abrisse acima de 1 milhão. Então, se a gente for pensar, é um dos primeiros finais de semana que a gente vê 4 filmes batendo a marca de 1 milhão de dólares, isso em qualquer outro ano seria um desastre, mas se a gente considerar 2020, foi um final de semana positivo, mesmo que Mulher Maravilha tenha estreado simultaneamente. O resultado foi bom pro ano de 2020, não foi bom pro filme da Mulher Maravilha, mas considerando esse pequeno, né, detalhe dele ter estreado simultaneamente no HBO Max,
obviamente vai aumentar a pirataria, obviamente vai aumentar compartilhamento de senhas. Muitas pessoas não devem ter pago para assistir o filme da Mulher Maravilha, porque você pode simplesmente assistir no seu computador, emprestar a sua senha para outra pessoa assistir na televisão dela, emprestar a sua senha para outra pessoa assistir depois. Então com certeza isso tá acontecendo bastante, mas parece que o resultado tá sendo positivo tanto nas bilheterias quanto no HBO Max. Então a gente vai vendo aí no decorrer dos meses se essa experiência vai ser positiva para Warner ou não. Lembrando que o filme não teve uma estreia mundial muito forte, né? E mundialmente não existe HBO Max, então o resultado nos países onde o filme pôde estrear, o filme teve um resultado bem abaixo do primeiro, o filme tá tendo uma aceitação bem abaixo do primeiro. Quando as primeiras críticas começaram a sair, elas estavam sendo extremamente positivas, como é normal para os filmes da DC, e depois que veio aquela segunda onda de críticos, a nota caiu bastante. E perguntando aí para as pessoas, você vai encontrar poucas pessoas que acharam o segundo filme superior ao primeiro. Eu vou soltar o meu vídeo de crítica falando a respeito de Mulher Maravilha 1984 já nos próximos dias, ou amanhã ou no máximo depois de amanhã. Então pessoal, tem mais alguns números que eu queria abordar aqui com vocês, mas eu vou deixar para abordar na semana que vem, porque com certeza o filme da Mulher Maravilha 1984 vai continuar dando o que falar. A gente vai ter novas coisas aí acontecendo, principalmente envolvendo o HBO Max. Então vou deixar para abordar alguns outros dados no próximo vídeo, e eu gostaria de saber o que vocês acharam desse resultado de 16,7 milhões. E não se esqueçam, se vocês ainda não têm um Roku, se vocês ainda não têm um Amazon Fire Stick, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês darem uma olhada. Se vocês comprarem, vocês ajudam bastante o canal. E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.